Boa tarde. 28 de agosto de 2020, sexta-feira, né? Hoje aí nós temos aula ao vivo de matemática e temos essa aula gravada de português. Então, gente, a nossa aula de português, o que nós estudamos, né, na segunda-feira? Nós tivemos uma aula aí, né, que foi uma aula ao vivo, falando sobre notícia, né? O que é uma notícia, qual a importância da notícia, o que acontece quando as pessoas não têm uma notícia aí, né? Quando a pessoa fica aí por fora das coisas. Então agora, lá na página 28, nós vamos continuar falando sobre essa notícia. Vocês vão colocar a data de hoje aí, ó, né? Dia 28 de agosto de 2020, não se esqueçam, hoje é sexta-feira, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, a notícia, ela tem a notícia falada, como nós já falamos, né, na aula anterior, na segunda-feira, dia 24, e temos a notícia escrita. Essa notícia escrita, ela é muito importante também, né? E ela tem algumas partes. Olha só, vocês estão vendo aí uma notícia. Essa notícia, ela tem um título, ela tem um subtítulo. Então, a notícia, sempre o seu título vai ser escrito com letra maior, tá? E ela vai ficar, ó, tá vendo? Maior, vai chamar mais atenção. Logo abaixo dela vem o subtítulo com a letra menor que o seu título. Depois, nós temos aqui, ó, que vocês estão vendo, a slide, né? O que é a slide? A slide é quando você está, é o primeiro, é o início do seu texto. Lembra quando a tia fala assim, ó, vocês vão fazer um texto, começo, meio e fim. O que é essa slide aí, né? Esse primeiro parágrafo aí. Ele vai te informar sobre o que ele está falando, né? Então, ele é muito importante, tá? Então, ele é com a letra menor, junto aqui, ó, com o restante do texto. Ele faz parte do texto, tá vendo? Então, o primeiro parágrafo vem essa slide aí falando sobre o quê? Justamente sobre isso, né? Introduzindo o assunto, tá? E depois, vocês vão ver aí, nós temos o corpo do texto. O que é o corpo do texto, né? É falando sobre o assunto. Então, todo jornalista sabe que para escrever uma notícia, algumas regras devem ser seguidas. A primeira delas diz respeito à estrutura desse gênero. Então, todas as vezes que eu vou fazer um texto, né, um texto que seja uma notícia, eu tenho que dar um título com letra maior, que chama mais atenção, logo abaixo um subtítulo explicando um pouquinho mais, depois do subtítulo, né, vem a slide, que é o primeiro parágrafo, falando sobre o que você vai dizer no seu texto, e depois o corpo do texto, explicando sobre o assunto, tá? Então, ó, sempre o título com letra maior para chamar atenção, o subtítulo com letra menor do que ele e o texto, né, com a letra normal, menor do que o título e subtítulo, tá? Então, o título é: sem atingir meta, a cidade de São Paulo prorroga a vacinação contra polio e sarampo. Quer dizer, eles não conseguiram, não conseguiram aí, né, atingir a meta que eles queriam. Aí agora eles vão explicar o que eles vão fazer, que é o subtítulo, ó. Campanha vai até 29 de setembro, com 80 postos abertos nesse sábado. Aí explicou melhor. Agora lá embaixo vem a slide, que é o primeiro parágrafo. Vai fornecer para nós informações que são muito importantes. Olha o que fala, ó. Sem atingir a meta de vacinar 95% das crianças entre 1 e 5 anos incompletos contra sarampo e a poliomielite, a Secretaria Municipal de Saúde da capital paulista decidiu nessa sexta-feira, dia 14, prorrogar, quer dizer, dar um tempo maior, né? Mais uma vez a campanha de vacinação até o dia 29 de setembro. Aí depois vem o texto, né? Vem explicando como é que vai ser feito isso. Olha o que ele fala. Até esta quinta, dia 13, as doses da vacina de pólio tinham alcançado 92,7% do público-alvo e as doses da vacina CSCR, que é a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. 92,1% das crianças no total foram cerca de 548 mil doses para a primeira e 545 mil doses para a segunda, tá vendo? Entre as idades atendidas, que falou lá em cima qual é a idade deles, né, dessas crianças, né, falou que ainda não atingiu a meta, por isso que vai prorrogar aí o tempo.
Aí, lá na próxima página, fala assim, ó, no grupo da atividade anterior, você entrou em contato com um texto que se classifica como notícia. Nós vimos lá na aula de dia 24 que falou sobre o Museu Nacional, o mais antigo do Brasil, o que aconteceu com ele, que pegou fogo. Vocês viram. Consequentemente, você já acessou os elementos que estruturam o gênero. Então, nós temos o corpo da notícia, como falou, né? E o intertítulo, que é o título colocado logo abaixo, né, do título, que é o subtítulo que a gente fala, né? Aí nós temos um outro texto aí, falando, ó, da polio e do sarampo, né? Então, vamos ver aí, olha. Polio e sarampo, tá vendo? Ó, neste ano, a campanha de vacinação é indiscriminada, o que significa que mesmo crianças que estão com a carteirinha de vacinação em dia devem receber novas doses de reforço contra essas duas doenças aí. Quais são as doenças? Polio e sarampo, tá vendo? Qual o objetivo disso? Qual o objetivo mas a criança já tomou a vacina, tem que tomar o reforço. Por quê? Aí no segundo parágrafo já vem explicando o porquê, o objetivo, ó. O objetivo é elevar a cobertura vacinal no país e reforçar a proteção daquelas pessoas que já foram vacinadas. Desde fevereiro, o país já registra quase 1.600 casos aí de sarampo, com 7 mortos, né? Então, quer dizer, aí os quase 7.000 casos permanecem em investigação, tá vendo? Já a poliomielite preocupa diante da queda nas coberturas vacinais, o que aumenta o risco de retorno da doença. Então, para que essa doença não venha retornar, as pessoas, né, o governo, né, a parte da saúde, eles querem investir nesse reforço para que não venha ter nenhum tipo de problema. Aí tá explicando lá, né, aí vão terminar de ler o texto aí, né, para poder compreender. Lá no final fala assim, ó, as únicas crianças que não poderão ser vacinadas são as imunodeprimidas, como aquelas submetidas a tratamento para leucemia e pacientes oncológicos. Então, essas crianças aí que estão com, né, infelizmente, com leucemia e que estão, né, com pacientes oncológicos não poderão se vacinar, tá bom? Aí, lá na página 30, tá dizendo assim, ó, pelo esquema anterior, é possível visualizar as partes que geralmente formam uma notícia. Então, vocês viram aí que nós temos aqui um título, polio e sarampo, tá vendo? E aqui vem explicando aí o corpo do texto, tá bom? Vem explicando o corpo aí do texto. Qual é o texto que nós estamos trabalhando? Notícia, tá? Bom, a primeira delas é o título, como a gente acabou de explicar, né? Ele é bem sintético, ele é resumido, não explica nada. Aí depois, logo embaixo, vem falando, tá vendo? Então, depois do título, mas não obrigatoriamente, há o subtítulo. Nem toda notícia segue essa regra, tá? O qual, com base no que é afirmado no título, ele vai aumentar um pouco mais aí a explicação, tá bom? Já o primeiro parágrafo, ó, o terceiro parágrafo aí, ó, já o primeiro parágrafo de uma notícia é chamado de slide, porque o primeiro parágrafo vai explicar, vai informar sobre o que o texto está falando. Aí depois vem o corpo do texto, né? Explicando direitinho, com detalhes, né? O que aquilo ali, aquele título está falando, tá bom? Então, eu quero que vocês deem aqui, ó, uma lida nessa parte todinha que a tia já explicou para vocês. Tudo que tá aqui a tia já explicou para vocês, tá bom? Mas vocês vão ler, tá? Aí, depois, eu quero que vocês façam aí a página 30, tá? Até a página aí, ó, 35. Na página 30, eu já vou começar a fazer com vocês. Vamos ver aí, ó. Qual destas alternativas melhor define um slide de notícia? O que é um slide de notícia mesmo que nós acabamos de falar, gente? É o primeiro parágrafo, que ele explica resumidamente, né, o que o texto vai falar. É a letra A, ó, acabei de explicar. É a letra A, trata do breve enunciado que fica no topo da notícia? Ele fica no topo? Não. B, trata do enunciado que fica abaixo do título? Não, abaixo do título é o subtítulo. Ele fica no primeiro parágrafo, então não é. Letra C, trata do primeiro parágrafo? Ó, acabei de falar. Da notícia que pode conter informações expressas? Sim, letra C. Trata dos títulos que são dispostos? Acabei de falar que não é título, né? Trata de todo o texto que forma notícia? Não. Então é letra C, tá bom? Aí vocês vão fazer agora os próximos aí até a página 35, da página 31 à página 35, tá bom? Grande beijo a todos.